Olá, começa agora aqui na TVC o programa Férias no Dragão, onde você fica por dentro de toda a agitação cultural aqui do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Vai ter entrevista com artistas, gestores culturais, tem cinema, tem música e muita arte e arte para todos os gostos. Fica com a gente, esse é o Férias no Dragão, Ceará em Alta. E agora aqui comigo, Soledad, um dos grandes nomes, novos nomes, aliás, da música cearense, música brasileira, né? Soledad está morando atualmente em São Paulo e está lançando um novo disco aqui na programação do Férias do Dragão. É um disco bem esperado, né, pelo público, é o segundo da carreira, mas é aquele... É o primeirozão, né? Fala aqui pra gente, esse trabalho já rolou ontem uma musicazinha no YouTube e o pessoal vai encontrar o disco físico aqui durante o show. Como é que vai ser o lançamento dele? Então, ontem a gente... eu tô fazendo uma parceria com o selo de São Paulo, o selo AEO. E aí ontem a gente lançou a primeira faixa do disco, que é Portentosa, uma música do Vitor Colares e do Ira dos Reis. Inclusive o Vitor vai lançar o disco dele aqui quinta. E na sexta-feira a gente vai fazer o lançamento virtual do disco. Agora o físico é só no final de fevereiro. Certo. Não, beleza. Mas esse show é o show do novo disco. Esse show é o show do novo disco. E é o primeiro que o público de Fortaleza vai poder acompanhar. Primeiríssimo. Olha, estou super ansiosa. Que luxo. Bom, a gente sabe que é um CD que tem bastante participações, né? Tem Catatal, tem Rod Rogério. Fala um pouquinho como é que foi juntar essa turma toda no teu trabalho. Já faz 2 anos, né, que você está batalhando com ele, né? Estamos juntos aqui, onde o vento não vem, calor e desordem, calor e desordem, quero deitar com você. Então, esse trabalho já tem um tempinho que eu venho maturando ele, né? E culminou com a minha participação no Porto Iracema das Artes. E na época eu me aproximei do Guia Mabes, que era a pessoa que estava acompanhando o projeto junto de mim e dos meninos, né? E aí, com o tempo, ao longo desse ano, eu decidi que eu queria trabalhar com artistas e com músicas de compositores daqui, somente cearenses, né? Mudou quando eu me aproximei do Gui, que aí ele me deu o Gui, ele fez os arranjos do disco e ele me deu uma das canções, que é a canção que fecha o álbum, né? E aí, nessa eu fui me aproximei do Vitor Colares, do Bruno Rafael, fui conhecendo outros artistas. Cheguei ao Rod Rogério, que foi quando eu tomei a decisão de que queria trabalhar uma música dele, que ao meu ver é uma música de protesto, que ela está ali no disco comunicando isso, né? Que é Beco da Noite, do álbum Chão Sagrado. Foi muito legal porque o Rod me cedeu a música prontamente, né? É um querido, né? Ai, super lindo. Eu tive o prazer de tocar com ele uma noite, foi incrível. E aí as coisas foram acontecendo dessa maneira. O Saulo Duarte também passou pelo disco. Tem uma canção do Daniel Groove, que é uma parceria dele com o Vitor Colares, que é Jardim Suspense. Foi justamente nessa música que eu convidei o Fernando Catatal para gravar. E aí é massa demais, porque, na real, todo mundo é amigo, né? Sim. Então, facilita essa proximidade. Eu digo que eu tenho sorte de ter essas pessoas queridas próximas. A expectativa tá grande do seu show, do seu disco. E assim, logo pro final, ele foi finalizado com o apoio de uma plataforma, né, de financiamento coletivo, que é a Catarse. E aí eu queria que você falasse um pouco da decisão de colocar no financiamento coletivo, de que forma alavancou a finalização desse trabalho, e qual foi a tua experiência com a Catarse? Eu decidi fazer o Catarse porque música não é fácil, né? E por mais que pareça simples, mas o processo de
de gravação de um disco é bastante delicado, né? Pelas várias fases que ele tem. E por isso acaba sendo caro, né? E a gente, esse nicho da música alternativa, a gente não tem tanto apoio também, né? E eu não queria depender de edital, porque aí o processo se estende. E também porque geralmente o valor que o edital oferece não era o que eu precisava para elaborar o disco, né? Então, assim, essa coisa dessas plataformas de crowdfunding já estão bem conhecidas, bem usadas. Eu passei um ano estudando isso e aí desisti de fazer, porque, na verdade, eu não achava que eu iria conseguir. Mas aí, quando eu me aproximei do selo, eles me deram um suporte para eu poder entrar nessa. E aí foi incrível, é um processo árduo, assim, eu virei a pessoa mais chata da internet, porque todo dia a gente tem que falar, todo dia mandar mensagem para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um processo interessante porque a gente acaba aproximando o público, as pessoas do nosso trabalho, né? Eles se sentem pertencentes àquilo ali que está acontecendo também, né? É isso que é o mais bacana, na verdade, Super, dos crowdfunding, né? super. Você se envolve totalmente com o projeto e toma para si também, assim, né? Demais, assim. E para mim foi uma surpresa, porque eu fiquei surpresa com o carinho da galera, com a receptividade da galera em relação ao meu trabalho. E foi muito legal, porque, na verdade, eu consegui passar dos 100% que eu precisava. Qual era a tua né? meta inicialmente? O valor era 14.490. E aí eu recebi 16.490. Foram 2.000 a mais, né? Bacana. Bom, para quem não sabe, o crowdfunding é um financiamento coletivo, né? As pessoas participam e tem as recompensas, né? Isso. Que são você receber um disco autografado em casa, camisetas. Vocês vão bolando, né? Essas formas de recompensar as pessoas que participam. Mas eu queria que você falasse assim, o êxito da tua história com Catarse, você deve o quê? A tua comunicação com o público? Você acha que isso é o mais importante? É você ter um bom marketing, digamos assim? Esse relacionamento que fez a diferença? Eu acho que, sem dúvidas. Aqui em Fortaleza, não sei se por ser uma cidade menor, né? Mas eu sempre, desde a época do teatro, eu sempre tive uma relação muito próxima das pessoas com que eu trabalho. Tanto nas que estão ali na parte criativa, como as pessoas que eu estou comunicando o trabalho, né? E eu vejo as pessoas que assistem ao show, eu vejo elas como que diz, elas fazem parte daquilo dali, elas fazem parte da minha trajetória. São elas que fazem a história acontecer, né? Então, eu acho que esse, na real, é o grande marketing, assim, porque é isso que eu te falei, fazer com que eles se sintam donos daquilo ali também, né? E é claro que a comunicação é importantíssima, né? O processo ali são vídeos no YouTube, também as outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que também elas têm um meio e elas levam outro público, né? E assim, o meu trabalho, eu acredito muito nessa proximidade que ele cria, porque as coisas que ele fala são coisas que as pessoas identificam, Sim. né? Vem cá, o disco... Se identificam, na verdade. Você lançou já a capa dele, que eu já vi Lancei. alguma coisa na internet. Conta um pouco de como é que foi, quem fotografou, produção. A turma do Ceará tá junto aí nessa história também. Totalmente. eu digo sempre que eu sou galerosa, né? Bastante, assim. Todos os meus trabalhos, geralmente, tem, assim, muita gente envolvida, né? E esse não foi diferente, embora eu tenha tentado ser mais minimalista. Não dá, não. Não dá. Não dá. Eu tento e eu não consigo. Para mim foi muito especial o processo de criação da arte do disco, né? Primeiro pelas pessoas que eu consegui envolver. Quem fez a fotografia da capa foi o Haroldo Saboia, que é um fotógrafo que eu amo, um artista que eu amo daqui. Tem um trabalho maravilhoso, procurem. Eu chamei porque um dos trabalhos dele tinha a ver com a solidão. E isso tá muito, isso é muito presente no meu disco, em mim, né? Meu nome é Soledad, já. E por isso que eu escolhi por isso que eu decidi que o nome ia ser o nome do disco, né?
E aí também, aí junto dele veio a Lia Damasceno, que foi a pessoa que eu convidei para fazer a direção de arte da capa e o figurino do meu show e desse trabalho. A Lia também já trabalha também um tempo A Lia já trabalha há muito tempo várias pessoas com da várias música pessoas. também, né? Maravilhosa, né? E aí o processo que foi mais, para mim, mais intenso, todos foram, mas esse foi o mais intenso, que foi com um coletivo de artistas lá de São Paulo, que são de São Paulo, mas são daqui porque conhecem todo mundo daqui, se sentem também, que é o coletivo Ocupa a Cidade. E eu convidei eles pela relação política que eles têm com a cidade, que eles constroem com a cidade, que é uma relação que a gente também tem construído ano a ano aqui em Fortaleza, né? Assim, esse romance que a galera tá tomando. Né? Isso é bastante. Isso está no disco, né? Para além da força política que eles têm. E aí foi muito massa, porque o que eles trabalham com tipografia, trabalham com serigrafia, eles trabalham com materiais que são extremamente delicados, que são táteis. E era isso que eu queria para o disco, eu queria uma coisa orgânica, eu queria que as pessoas... Não quero que as pessoas peguem o disco e vejam e joguem no porta-luva do carro, entendeu? Eu quero que elas peguem e sinto como se estivesse pegando uma obra de arte, assim, né? Não uma obra, mas assim, se tão pretencioso, assim, mas... na verdade é que elas tenham um carinho a beleza ali. daquilo, né? Que elas se identifiquem mesmo, assim. É como se fosse uma carta, sabe, o disco. Um álbum de fotografia. Legal. Soledad, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente está falando de cidade, romance, pertencimento, a Sol também faz parte de um projeto de amigos aqui em Fortaleza, que é o Bloco de Carnaval Gatapira, as Gatapira, que a ideia é ocupar, né, a cidade durante o Carnaval, o centro, ele acontece na Praça dos Leões, né? Esse ano você vai estar junto com o Bloco? Menina, isso é uma incógnita pra mim. A gente vai fazer um show agora, dia 4, aqui no Dragão do Mar, que é o encerramento do Festival da Uni, junto com o Chão da Praça, que são os Transacionais. Eu estarei nesse show. Mas, assim, a relação que a gente criou com o Bloco, a relação que o Bloco criou com a cidade, eu estava conversando sobre isso com eles ontem, que eu sempre vou fazer parte do Bloco, mesmo que eu não esteja. Porque foi a relação que a gente construiu, né? É um grupo de amigos. E esse ano, eu não sei se eu estarei, mas eu já dei a minha indicação, que é a Naira Costa. Certo. Então, se eu não estiver, a Naira estará, e ela é maravilhosa também, uma amiga muito querida. E com certeza ela vai representar e vai fortalecer essa amizade que a gente tem, né? Eu espero que eu esteja, mas se não tiver, também tudo bem. Vai sair na Praça dos Leões de novo? Praça dos Leões. Na terça ou na segunda do Carnaval? Na terça, sempre na terça de Carnaval. Legal. E vão rolar vários pré-carnavais, né? Sim. Até lá, esse ano. Joia. Sol, vamos convidar o público para o teu show. É um show super especial, porque é a primeira vez que esse disco vai estar sendo lançado, né? Gente, domingo, dia 29, a partir das 7 horas da noite, aqui no Anfiteatro do Dragão do Mar. Vou lançar o meu disco, Soledad, tô morrendo de ansiosa. Não aguento mais esperar. Venham, é gratuito, basta retirar o ingresso aqui na bilheteria do Dragão do Mar, com 2 horas de antecedência. Vai ser massa, Fernando Catatal vai participar. E tô contando com vocês para eu dar esse passo novo aí. Muito bem, esse é o Feras no Dragão, aqui na TVC. Muito bem, agora vamos falar de teatro de rua. Estou aqui com os atores Silvane Lima e Nelson Albuquerque. Eles são do grupo de teatro Pavilhão da Magnólia e estão junto com a companhia Prisma de Arte com o espetáculo Urubus. É um teatro de rua, né, gente? Queria que vocês começassem falando um pouco do que vocês reuniram para apresentar essa peça, do que ela se trata, qual a proposta. Eu vi que vocês fizeram baseado num texto, né, o Palácio dos Urubus, do Ricardo Meirelles, é isso? E a proposta é uma poética política, né? Trazer essa história para as ruas de Fortaleza? Urubus. Urubus é um processo que começou mais ou menos há 1 ano e meio atrás.
A gente tinha muita vontade de fazer um espetáculo na rua. A gente tinha já um projeto chamado Pétalas, é um projeto mais pontual, que é uma Paixão de Cristo feita na rua. E a gente tinha uma vontade muito grande de voltar às ruas, né? E o que levar para rua, para falar para esse público passante, esse público que de repente não está preparado para assistir um espetáculo. E foi quando a gente conheceu o texto Palácio dos Urubus, de Ricardo Meirelles. Fizemos todo um estudo e um processo, incluindo um curso de iniciação teatral. A gente trabalhou esse texto com alguns alunos. E aí partiu a ideia de criar os Urubus. O convite foi feito à Prisma, como grupo parceiro. E falar dessa questão do cenário de hoje, mas partindo de uma corte. Por que partir de uma corte? Hoje a gente acaba vivendo uma colonização atual, uma colonização contemporânea, digamos assim. A gente ainda se comporta muito como colonizados, né? Então a gente resolveu trazer essa corte, como seria essa corte chegando nesses dias de hoje, e levantando essas questões, falando do cenário político de hoje, principalmente da violência, desse ódio que as pessoas assim têm um pelo outro. Que até então era velado, né? Isso, né? Então, assim, a questão de não respeitar as escolhas, a questão ambiental também, que hoje é muito forte, né? Então, a gente resolveu trazer através da corte e levantar essas questões que ainda hoje existem problemas em relação a esses temas. Nelson, fala o seguinte, qual é o maior desafio de você trazer um espetáculo, fazer teatro de rua em uma cidade como Fortaleza? Então, primeiro, uma das dificuldades são as liberações do próprio espaço, né? Então a gente também pensou na ideia de também fazer uma invasão, de chegar na praça, montar ali as coisas e ir fazendo, e um pouco desafiar a própria lógica da rua, desse espaço que se diz público, né? E o que é público? Você tem que pedir autorização para tudo, até para andar, até para fazer isso. Então um dos desafios é esse também, de alguma maneira fazer essa invasão na rua, trazer essa corte, né, como você bem falou, está velada e estão todos os preconceitos embutidos. E aí a ideia do espetáculo também é fazer um pouco essa provocação, né? O que a gente pode fazer contra todos esses abusos, esses absurdos que acontecem nessa nossa convivência atual. E o desafio é esse, estar na rua, enfrentar, vir para cima. Começa onde, termina onde? Qual é o itinerário, assim? Ou vocês decidem da última hora onde é que vai terminar? Não, a gente faz um roteiro pré-estabelecido, né? Vai ser aqui na Praça Almirante Saldanha, aqui no entorno do Dragão. Onde começa, vamos ver a gente andando em algum canto, vamos ver aí uma corte toda branca aparecendo de algum lugar. Mas vai ser aqui na praça, em vários locais. São cenas simultâneas que acontecem no primeiro momento e aí depois a gente vai conduzindo o público até a cena final. Aí vocês têm uns 3 momentos, assim, que um trata de violência, o outro corrupção, o outro meio ambiente, né, como você falou. E essas perguntas, né, que são lançadas, assim, dos urubus, quem são os urubus, quem são as carniças, né? Na verdade é uma provocação mesmo desse... né, assim, a gente... uma leitura dessas redes sociais que, enfim, tá o racismo aí exposto, a homofobia, essa questão de classe social. Então, no fundo, são perguntas de que lado você está, né? Que corte é essa, né? E aí também muitas coisas disfarçadas. Eu não sou preconceito, mas ajo dentro dele, com ele. Eu não tenho ódio de ninguém, mas não quero ninguém perto de mim. Enfim, são questionamentos que a gente coloca aí para o público, para todo mundo. Vamos convidar o público, então, para acompanhar esse espetáculo de vocês. Vai lá, Nelson. Ô, Silvânia. Então, Urubus, dia 9 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas, na Praça Almirante Saldanha, com o Grupo Pavilhão da Magnólia e Companhia Prisma de Artes. Esperamos vocês todos aqui para essa invasão. Legal, gente. Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada. Bom espetáculo para vocês. Esse é o programa Férias no Dragão. A gente continua se encontrando aqui na programação da TVC.